Por que tem rádio de 2 faixas de onda e usa variável duplo? E outros usam variável triplo e vice-versa. Beleza, ótima pergunta. O que acontece é que não tem nada a ver a quantidade de faixas sintonizada com a quantidade de segmentos que tem esse rádio, o capacitor desse rádio, tá? O que acontece? Isso tem a ver com a proposta do circuito. Como o circuito foi desenhado? Olha aqui, capacitor de três segmentos, capacitor de um segmento, capacitor de... Eu acho que esse vídeo aqui é meu, hein? Ah, claro que é meu. Tá nesse computador aqui, inclusive esse selinho aqui tá no computador aqui. Capacitor de 3 segmentos, só que na verdade são 6, né? Porque é um segmento estreito, um segmento longo. Quer dizer, pouca capacitância, bastante capacitância. E repete. Tem capacitor quádruplo, não é comum, mas tem capacitor quádruplo. Esses piquiticos aqui de rádio portátil costuma ser 2 duplos. Um duplo para ondas médias e um duplo para FM. E aí por quê, né? Por que isso? Isso depende da proposta do aparelho, tá? Não é com a faixa de onda. Quer ver? Vou fazer um exemplo. Aqui, ó, no caso do meu Colpitts aqui, eu estou usando um capacitor de 3 segmentos. Ali, ó, tá vendo? É um capacitor de 3 segmentos. O que acontece? A proposta desse capacitor aí, no meu projeto, esse capacitor aqui, é um segmento variável. Essa aqui é a outra parte do segmento variável. Então eu estou usando 2 metades, as 2 metades estão indo para o terra. Então você vai ver aqui que tem um cabo verde aqui ligando terra, e depois um pouquinho mais para baixo, um pouco mais difícil de ver aqui saem os cabos, os testes que eu estou fazendo aqui com bobinas e tudo mais. São os 2 segmentos que os 2 trabalham juntos em série para que esse oscilador do tipo Colpitts funcione bem. Mas num rádio normal, né? Por que um rádio normal teria 2 ou 3 segmentos? Tá aqui, ó, esse H81 é a osciladora e misturadora. O que acontece? Você tem aqui, ó, uma parte do capacitor variável aqui fazendo a sintonia de antena, e a outra parte do variável aqui, ó, fazendo o oscilador. E como estão no mesmo eixo, eles vão virar junto, vai subir a frequência da sintonia, vai subir a frequência do oscilador e vice-versa. Porque esse rádio só tem uma etapa, de sintonia de antena. Quer dizer, a antena vem aqui, sintoniza através de capacitor e indutor. Essa jogada aqui tem até indutor em série, mas tá aqui, né, o sistema de sintonia. Já joga aqui para o misturador. Quer dizer, sintoniza, joga para o misturador. Então é um capacitor de unicamente 2 segmentos. Quantas faixas de onda tem esse rádio aqui? Bom, ele tem o FM. O FM é outro circuito, então nem conta. O circuito do FM não dá nem para contar. Mas ele aqui ele tem 2 faixas. Ele tem ondas médias e ondas curtas, só acabou. Esquema do dominante. O que acontece aqui especificamente nesse aparelho? Ele não tem capacitor duplo variável para sintonia. É triplo, ó. 1, 2, 3. Porque ele tem sintonia tripla, esse aparelho. Por ele ser muito mais sofisticado, ele é mais sensível, ele sintoniza mais e melhor. Então o que acontece? Vem da antena, aqui, né? A antena vem aqui,
tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas bobinas osciladoras a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 bobinas osciladoras trabalhando. E por que o capacitor é triplo aqui? Você vem da antena e já uma dessas bobinas aqui está ligada na faixa que você deseja sintonizar e tem um capacitor variável aqui para fazer já a sintonia de entrada. Já faz a primeira limpa, vamos dizer assim, né? Para sintonizar o que você quer. E isso entra nessa válvula aqui, que é uma EF alguma coisa, EF85, se não me engano. É uma EF alguma coisa que é uma amplificadora de RF. Quer dizer, ela vai pegar o que já foi, digamos, pré-sintonizado aqui, já com a primeira limpeza, né? Eliminação de ruído e das emissoras vizinhas, principalmente a vizinha de baixo e a vizinha de cima. Isso é amplificado nessa amplificadora de RF e cai aqui, ó, para um segundo sistema sintonizado com o segundo capacitor de sintonia. Qual que é a finalidade? Estreitar mais ainda a banda passante do rádio. Assim, quando eu faço sintonia com um tanque ressonante só, indutor capacitor, eu sintonizo assim. Então eu tenho uma emissora aqui, eu tenho outra emissora aqui, eu tenho outra emissora aqui, eu tenho a que eu quero sintonizar, eu tenho outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então eu estou pegando fortemente a que eu quero sintonizar e um pouco das vizinhas passa. Quando eu tenho um segundo elemento sintonizador aqui depois do amplificador de radiofrequência, eu consigo pegar isso aqui e dar uma apertadinha melhor aqui para eliminar de uma maneira com mais qualidade as emissoras vizinhas e assim ficar só com aquela que eu realmente desejo sintonizar. Então, é sintonia tanto na entrada como na saída desse amplificador de radiofrequência. E claro que tem exceções, né? Tem aparelho que só tem a primeira sintonia da entrada, aí amplifica e põe na outra. A maioria, a imensa maioria dos rádios não tem um amplificador de RF. Só esses rádios mais nobres. E como ele é mais sensível, ele sintoniza mais, corre mais risco de ter uma emissora vizinha atrapalhando a minha sintonia.